Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um podcast Elas por Elas. Estou falando diretamente da cidade de Bauru, nos estúdios da Brothers TV, e eu tenho aqui hoje duas convidadas super especiais. Eu já falei lá no meu Instagram que eu tô me sentindo super chique, porque eu sempre tive o sonho de conversar com mulheres que entendem do assunto que elas entendem. Gente, é demais, eu preciso muito disso e acho que você, dona de casa, você também dona de empresa, você mulher, precisa ter duas meninas dessas aí na sua casa. Daqui a pouco eu vou apresentar as minhas convidadas super especiais para vocês, mas primeiro eu quero me apresentar, você que está chegando agora aqui nesse podcast, não sabe quem eu sou. Bom, eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou escritora, sou pedagoga, apresentadora desse podcast e quero mostrar alguns dos meus trabalhos para vocês. Vou falar rapidamente, porque hoje eu tenho certeza que o assunto vai render bastante, então vou mostrar rapidamente aqui alguns dos meus livros. Meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto como Deus me ensinou a sair da depressão e aprender lições de vida através da depressão. Eu passei 15 anos estudando sobre a depressão, então aqui eu não conto apenas a minha história de vida, mas também muitos estudos a respeito da depressão. Então é um livro que vale a pena ler, tá bom? Como pedagoga, tenho escrito alguns livros para ajudar as crianças. Esse livro aqui foi meu primeiro livro infantil, que se chama A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola, de Ir à Escola. É um livro baseado na história da minha filha, que passou por esse período na infância, e ela conheceu uma criança que a ensinou lições de vida. Ensinou para ela como é importante acordar de manhã, ter vida e saúde para poder ir para a escola. Então, é um livro muito lindo também, que todas as crianças deveriam ler. Também escrevi um livro para ajudar crianças na escola, que se chama A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. Esse livro é sobre bullying. Ele ensina para as crianças como elas devem lutar contra o bullying, se proteger, né, do bullying, ajudar outras crianças que estão passando por bullying, mas também para que as crianças se sintam especiais. Cada criança é de um jeitinho, nasceu de uma cor, de um tamanho, uma é gordinha, outra é magrinha, mas cada criança tem o seu propósito de vida aqui na Terra e todos nós somos importantes. Até a lagartinha é importante. Então é isso que eu ensino aqui nesse livro. Também lancei um livro que se chama Minha Gatinha Marie, também é uma história real sobre a minha filha que encontrou a nossa gatinha durante a pandemia e essa gatinha foi encontrada na lata do lixo, abandonada, e nós a levamos para casa e essa gatinha trouxe muita alegria, muita ternura, muita amizade para nossa filha naquele momento tão difícil, né, que foi a pandemia. Ela foi a amiguinha da minha filha e nós estamos com a gatinha até hoje e eu escrevi esse livro contando como foi essa história. Também lancei um livro que se chama Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Esse livro conta a história de um menino bauruense. Ele tem descendência russa, a família dele é toda russa, mas desde criança, desde os 4 anos de idade, hoje ele tem 19 anos, mais ou menos, desde os 4 anos de idade, o Pedro ama o Nordeste. Ele é apaixonado pelo povo nordestino, pela cultura, pelos cordéis. Ele é conhecido aqui na nossa cidade de Bauru como Pedro do Cordel. Ele recita cordéis, ele tem uma cordeuteca com mais de 3.000 títulos de cordéis. E aqui eu conto um pouco da história do Pedro, como eu conheci o Pedro, e conto também a história do Nordeste, do povo nordestino, dos cordéis. Então é um livro bem brasileiro, bem nordestino, que vale a pena ser lido. E é meu sonho que esse livro chegue nas escolas, porque as crianças precisam ter esse livro também nas escolas. Meu último livro, na verdade, foi uma coletânea. Ele tem 30 histórias de 30 mulheres reais também. Eu gosto muito de escrever histórias reais. E eu entrevistei 30 mulheres que contaram suas histórias de resiliência, mulheres que sofreram abuso, que sofreram luto, que sofreram muitas dificuldades na vida, de grandes perdas financeiras e outras mais. E elas relataram as suas histórias de como elas se transformaram através das adversidades. Mulheres que foram transformadas para transformar. Por isso que se chama Mulheres que Transformam. Então, é um livro muito lindo que vale a pena ser lido, de histórias muito lindas, tá bom? Bom, se você quiser saber mais sobre o meu livro, os meus livros, é só entrar no meu Instagram, mas vou deixar aqui nesse vídeo a descrição de cada um deles, como adquiri-los, tá bom? Mas hoje, como eu falei para vocês, né, eu tenho aqui a honra de receber duas convidadas incríveis
E elas transformam vidas, a vida das famílias, através da organização. Olha só que demais. Elas são especialistas em criar ambientes funcionais e harmônicos, proporcionando não apenas ordem física, mas também bem-estar emocional e qualidade de vida, que é o que todo mundo busca e todo mundo precisa. Nossa primeira convidada aqui no meu lado esquerdo, temos a Carol Carrara. Ela é personal organizer, apaixonada pelo que ela faz. Ela tem 46 anos, é cristã, casada há 23 anos e mãe de 3 meninos. Olha que coisa linda. Ela encontrou na organização muito mais do que uma profissão apenas. Ela encontrou um propósito. Ela é especialista em organização residencial, pré e pós-mudança. Ai, meu Deus do céu, porque eu não te encontrei antes, Carol. Carol, eu já me mudei 18 vezes. Meu Deus do céu. Imagina. Bom, ela também trabalha com marcenaria inteligente, que eu quero saber como que é isso, e residencial, né? Não, e organização pós-luto e rupturas. Isso aí é triste, né? Mas é necessário. E o seu objetivo, o objetivo da Carol, é transformar vidas, ajudando pessoas a recomeçarem através da organização. Para ela, cada mudança é uma oportunidade de renovação. Olha que coisa linda. E aqui a nossa segunda convidada, temos a Ana Paula Zanetti. Ela é publicitária e especialista em organização. Olha, de publicitária veio parar na organização. Ela é casada também, mãe de 2 filhos, e a Ana tem 43 anos e ela redirecionou a sua carreira para o universo da organização. Em 2019, né, que ela começou tudo isso. Mas em 2024, ela se especializou como Baby Organizer, um nicho que atende gestantes e mamães na organização do ambiente para a chegada do bebê. Olha que coisa linda, muito necessário. Com 18 anos de experiência no marketing, ela encontrou na organização uma forma de impactar ainda mais a vida das pessoas, proporcionando praticidade, funcionalidade nos lares dos seus clientes. Olha que demais! Essa entrevista vai ser top, porque eu tenho certeza que todas as mulheres que estão nos assistindo têm lá na sua casa um quartinho, um lugarzinho que tá uma bagunça, que precisa de uma mãozinha, de uma organização. Até antes de nós começarmos, eu estava falando para elas que eu preciso muito organizar minha despensa e hoje elas vão dar muitas dicas para nós. Então, meninas, sejam bem-vindas ao nosso podcast Elas por Elas. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, né? Estou me sentindo lisonjeada de ter vocês aqui. Agradeço por vocês terem aceitado o nosso convite, né? E eu queria falar um pouquinho que vocês fazem, né? Pré e pós-mudança, né? Vocês ajudam todo esse processo, organização residencial, organização baby e também treinamento doméstico, né? Sim. Então, vocês vão falar pra gente como que funciona esse treinamento doméstico. Depois eu quero que vocês falem de cada item que vocês trabalham, os serviços de vocês, tá? Então, primeiramente, não sei quem que vai responder, mas eu quero saber como vocês se conheceram. Essa é a primeira pergunta. Quem que vai contar? Na realidade, a gente se conheceu através de uma outra profissional da área, né? A gente foi trabalhar num projeto, né, de pós-mudança com essa outra profissional. Então vocês já trabalhavam com organização? Sim. Tá. Mas a gente conhece outras profissionais, né? Que em projetos muito grandes a gente é contratada como assistente, né? Assim. E aí, em um desses projetos grandes, nós nos encontramos, né? Verdade. E fomos apresentadas e a partir daí fluiu, né? Vários outros projetos a gente estava sempre juntas, né? E acabamos nos tornando amigas, né? Pessoais. E aí veio essa oportunidade, essa ideia de montarmos, né, uma empresa com foco, né, principalmente na pré e na pós-mudança, né? E aí nos demos as mãos, né? E porque eu acredito que a gente sozinha, a gente não consegue fazer tudo, né? Uma mulher, a gente fomos até criadas, né? Dizem, né? A mulher dá conta, a mulher é independente, sim. Mas principalmente eu acredito que na nossa área as mãos unidas elas potencializam, Com certeza. né? Com certeza. Então a gente pode muito mais juntas, Verdade. né? Porque principalmente um trabalho desse de pós-mudança leva muitos dias, né? Muitas horas. Sim.
E uma pessoa sozinha não consegue, verdade, né? verdade. Acaba causando um próprio desgaste de saúde, né? Então, eu acho que a gente se unir, né? Por um propósito comum, né? Que é levar a paz, levar a harmonia, levar a organização para casa das famílias Essencial, né? é essencial. É verdade. Inclusive, vocês são mães, Sim. né? Também donas de casa, são esposas, e vocês também têm os afazeres de Muito. vocês. Então, é bom ter uma outra ali para dar uma ideia a Com mais, certeza. né? Para ajudar. Isso é uma das coisas mais essenciais que eu vejo, né? A gente sozinha, num momento de organização, às vezes é tanta coisa, Sim, o estresse é tão grande, Aí né? A outra, tem coisa que é uma coisa pequena, eu não pensei nisso. Nossa, veio uma ideia, né? Exatamente. Vamos fazer isso aqui nessa gaveta, não acredito que se a gente vira... Isso. Então, são coisas pequenas que uma tem ideia quando a outra está cansada, certeza. né? Aquela coisa Sim. de uma segurar na mão Nossa, da outra, isso é né? top, isso é top. E a gente normalmente trabalha, né, com mais profissionais também junto, né? Sim. O projeto, por exemplo, é nosso, mas a gente chama outras amigas, outras Legal, profissionais legal. para Quando é muito grande, exatamente Sim, para sim. ombrarem com a gente e trabalharem para que a gente possa entregar para o cliente realmente um trabalho de excelência e rápido, Com né? certeza. Porque ninguém quer que Num fique curto na prazo, casa, né? Exatamente, em curto prazo, que a gente fica uma semana, um mês na casa É do cliente, verdade, né? é verdade. Obviamente é um trabalho muito grande, Às às vezes leva. sim. Uhum. Mas a gente tenta otimizar o tempo, né, com profissionais qualificados junto conosco e entregar um ótimo resultado Que aquilo que o legal. cliente A realmente gente sempre espera. trabalha com todas as profissionais, né, que trabalham com a gente são certificadas, né? Isso é um pré-requisito muito Que importante, bom, né? É um diferencial. de É um vocês. diferencial, que realmente você tenha, né, a sua qualificação, né, a sua certificação realmente Então, tem um curso, para fazer existe. tudo. Olha só que bom. Existe, sim. Legal. Existem cursos hoje online, né, de forma online, mas existem também os presenciais, Olha, né, que interessante. principalmente. Especializações, porque existem inúmeros nichos, Sim, né, na sim, organização. sim. Inúmeros. Imagino. Então, a gente faz um curso, na verdade, um curso que abrange, né, abrangente, né, um curso profissionalizante e que abrange todos os nichos, a maioria dos nichos, mas depois a gente faz especialização dos nichos, né? Que legal. É que nem ela fez o Baby Organizer, eu Uhum. fiz o pós-luto e rupturas, você faz vou fazer uma especialização, até em embarcações tem especialização Nossa, de que personal legal. organizer, né? Então, a gente faz esse primeiro, normalmente é no residencial como Tá. um todo, e depois você vai se aprofundando no Sim, nicho que te interessar. na sua especialização. Isso, exatamente. A maioria dos cursos, os presenciais principalmente, acontecem nas capitais, né? Uhum. Então, São Paulo é uma das principais regiões onde a gente consegue, né, fazer esses cursos, né, esses aperfeiçoamentos, né? E de forma online, tá aí na internet, né, Legal. para todo mundo ter acesso, né? Mas não são todos, né, que têm a mesma qualidade, Sim, né? Imagino. Mas dá E para... vocês duas já estão dando cursos também? Ainda não. Nós vamos Mas, chegar lá. Então, isso aí é ainda a não. próxima pergunta. Então, vamos chegar lá. Bom, mas eu quero que vocês me contem desde quando que vocês, então, estão nessa área. Você era publicitária e foi para essa área. Você, Carol, sempre esteve nessa área? Como que é? Conta Não, para mim. eu, assim, mas depois que eu me casei muito nova, né? Então, eu fiquei mais trabalhando com meu marido, fiz faculdade, estava no último ano de faculdade, fui me casar, depois não voltei, né? Então, sempre mãe, que tive filho nova, então, trabalhando com meu marido, trabalhei em outras áreas também, sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. Legal. Então, eu sempre trabalhei com pessoas, né? E sempre gostei dessa parte, tanto da limpeza como da organização, né? E aí eu falei, na pandemia mesmo, eu falei, não, eu preciso realmente fazer esse curso. Minha irmã, Carol, faça o curso, tem tudo a ver com você. Verdade. E aí eu fiz o tenho curso. falado isso para minha irmã, porque minha irmã é então. assim, nata. Ai, que coisa boa. Ela é. E aí eu fiz o curso e fui me apaixonando cada vez mais. Já tinha amigas que me chamavam, às vezes até remunerado, para eu Sim, poder ó, organizar as olha suas só. casas, né? E ajudá-las nesse sentido. Então, aí foi sendo uma coisa natural. Que legal. Né? Comecei a trabalhar e aí encontrei com outras Sim. profissionais também. E nessa junção a gente consegue ser mais forte e atingir o objetivo, Que realmente. legal. E você, Ana? Eu sou publicitária, né, de formação, mas em 2019 eu sempre Na tive pandemia também. um pouquinho antes da antes. pandemia. Eu na época morava no Paraná, né, numa cidade próxima a Curitiba, e apareceu para mim o curso para fazer presencial. Eu falei assim, olha, mesmo trabalhando em outra área, eu falei, eu vou realizar esse sonho. Era um sonho meu de me certificar, me certifiquei. Falei, se eu vou
trabalhar Ficar lá ou definitivamente na área, aí são outros 500. Mas aí acabou vindo, eu tive meu caçula na época, acabou vindo a pandemia, as pessoas não entravam mais nas casas, né? Pelo menos naquele primeiro momento mais difícil. E nesse momento eu estava em São Paulo, capital, e eu retornei em 2022 para Bauru, né? Que é a minha cidade natal, do meu marido. Eu sou bauruense. Passei uns 7 anos fora daqui, mas retornamos, né? Nesse período de pandemia. E foi onde eu definitivamente falei, não, agora eu quero colocar em prática, né? Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu realmente gosto de fazer. E fui dando meu start inicial, né? Como personal, principalmente como baby. Eu fiz muitos quartinhos baby nesse primeiro momento, né? No meu início. Então, os filhos de primos foram nascendo e eles contavam comigo. Não, Ana, é você que vai organizar, é você que vai fazer. E foi me dando mais força para dar esse início, né? Na carreira. E hoje eu falo que não... se apaixonou. Até que eu me especializei também o ano passado em São Paulo com a Fabi Bartolo, que hoje é uma das principais baby organizers do país. Fiz uma especialização presencial com ela. Foi muito rico, né? Em vários sentidos. E hoje eu estou muito realizada, né? Em ter feito mais essa especialização e me sinto bem preparada para a gente estar aqui atuando, né? Cada vez mais na cidade de Bauru e na região. Que legal. E aí, como que surgiu esse nome, Fora da Caixa? Isso foi a Carol. Coisa da Carol. Foi coisa da Carol. Foi ideia dela. A gente estava pensando num nome, né? Pensando no nome, como a nossa empresa é mais voltada para a parte da mudança, pré e pós-mudança, né? Coisa que o cliente mais quer é tudo fora da caixa. É que realmente não tem uma caixa na casa dele, né? Verdade. E um dia eu estava indo numa reunião com ela, com as meninas, e me veio... Falei, gente, que nome. Aí no caminho veio Fora da Caixa. Você falou, é isso. Aí eu cheguei, comentei, passei e... Foi unânime, pessoal. Nossa, que as meninas top. gostaram, a Ana gostou muito. Então... verdade. A gente gosta de caixa só para organizar. Exatamente. Caixa, como é que chama lá as caixinhas? As caixas organizadoras, os textos organizadores. Essas daí. Essas daí. Exatamente. Caixa de papelão, não. As colmeias, isso, né? As de papelão, não. E aí, eu pensei, tudo a gente quer... O que a gente mais quer, principalmente numa pós-mudança, é tirar as coisas da caixa. Sim. Nossa alegria é quando não tem mais caixa na casa do cliente. Né? Porque são muito volume, né? Não adianta uma mudança... Sim, tirar as caixas. O volume de caixas necessárias, né, para transportar o acervo do cliente demais. São muitas caixas, né? Eu sei. E então, cada cômodo que a gente consegue eliminar, né? É uma alegria muito grande. Eu ficava 1 mês, 2 meses para tirar todas as caixas. E a gente, em 2, 3 dias, consegue deixar a casa do cliente sem nenhuma caixa. Você vê? E essa é a verdadeira dor do cliente, né? Que quando ele se muda, não é uma semana, né? Ele leva um tempo muito maior para que realmente a casa fique usável, né? Para o dia a dia da família. E funcional, né? E às vezes vai pegar aquilo que está na caixa, não vai organizar, vai socar no armário, né? E vai ficar lá. Vai colocar de qualquer maneira, não vai encontrar o que ele tem, né? Então E coisas às vezes que a gente nem usa mais, né? Exatamente. Uma coisa também que é importante quando a gente tira as coisas da caixa, quando o cliente não conseguiu fazer uma triagem anteriormente, porque a gente sempre indica, faça uma triagem, antes, né? Veja o que o você não desapego, quer. né? Sim. Pratique o desapego antes mesmo da mudança, né? Mas muitas vezes Às a vezes gente não dá faz isso tempo, depois. né? Aí faz depois, então, para já guardar o necessário. Exato, o necessário que a pessoa que realmente usa. Né? Não guardar coisas quebradas, coisas rasgadas, né? Sem utilidade mais nenhuma, né? Que só estão ali tomando um espaço que poderia ser de algo novo. Mas a gente gosta de guardar aquelas coisas de valor, né? Sim. Muitas vezes é sentimental. A gente fala, guarda um ou outro, né? Então, essa questão também que você posicionou, né? Que eu fiz a pós-luto, né? Que a especialização é pós-luto. Tem muitas pessoas que guardam coisas que ela olha para aquilo, não faz bem, não dá alegria para ela, né? Então, qual que é a orientação? Guarda um objeto, alguma coisa da pessoa que te faça lembrar de momentos bons. Te remeta a momentos bons. É um jantar em família, aquele jogo de jantar que te dá alegria em usar. Então, guarda aquele, mas tem coisas que dá tristeza. Alguma coisa exatamente. Então, a gente orienta, né? A gente não pode, de maneira alguma... jogar fora. Exatamente. E nem
obrigar o cliente a fazer nada disso, né? Mas a gente, com todo carinho, né? Respeito. A gente realmente orienta e dá uma opinião, Com né? certeza. Mas aí o cliente, a decisão sempre é Final dele. é Sim, dele. que legal. Porque tem gente que não quer jogar nada de jeito Não, nenhum, nada, né? nada. Tem esses também, né? Exatamente. Sim. Aí muitas vezes a gente pega um outro organizador, alguma coisa Guarda assim. tudo. Exatamente. E o que faz exatamente uma personal organizer? Explica aí pra gente tudinho que vocês fazem. Pode falar. Olha, personal organizer, ele é um profissional da organização, né? Então, qual que é nosso maior objetivo? É realmente levar essa organização para a vida dos nossos clientes, né? Porque a gente sabe como é complicado você viver num ambiente desordenado, Nossa. bagunçado, né? Você não consegue trabalhar direito, né? Há muitas brigas familiares porque você não encontra nada, a casa tá uma bagunça, né? Você tem a roupa, você tem as coisas, você nem enxerga o que Não tem, acha. porque tá tudo E continua aquele comprando, emaranhado. pensando que não tem e tem lá em casa. A gente tem muito isso. Então, qual que é a nossa maior função ali? É realmente levar a organização através de sistemas de organização que vão facilitar, depois que nós passarmos pela casa, do cliente ou Manutenção. funcionário dele manter a organização. Legal. Então, o que são esses sistemas, né? São estações de organização. Por exemplo, na cozinha, né? A gente vai organizar a despensa. Então, a despensa vai ter os sistemas de organização dela, né? Que são esses organizadores que vão estar dispostos o que está aberto, o que está fechado, né? A pessoa enxerga o que tem, tudo por data de validade. Então, a gente realmente leva essa funcionalidade para a casa do cliente, para que Legal. seja um ambiente prático e funcional, tá? E depois ele consiga manter através desses sistemas. A gente, por exemplo, a própria cozinha, a gente categoriza itens, por exemplo, itens de vidro com itens de vidro, itens de inox com inox, onde tem xícara é só xícara, onde tem copo é só copo, Certo. né? Porque facilita do item dia a dia. voltar para o lugar, né? É muito fácil, depois ele tá... Tudo tem o seu lugar para voltar. Sim. Entendeu? Então, a gente procura categorizar, né? Seja em cozinha, seja em lavanderia, os itens dentro da sua categoria. Para que realmente seja fácil, né? De depois um funcionário ou até mesmo os moradores voltar aquele Isso item que para o seu devido o que lugar. é importante também é lembrar que é de forma personalizada. Cada cliente tem a sua rotina. Cada cliente tem o seu dia a dia. Então, a gente faz tudo conforme a rotina desse cliente, Vocês da conversam, família. então, antes com o cliente. Exatamente. Sim. O que é funcional Faz uma para um não é para sondagem, o outro. Né? Às vezes o que é interessante para um cliente não é Não para é o pro outro. outro. Sim. Ou porque o dia a dia cada um é de um Verdade, jeito. verdade. Né? Então que a gente também, as pessoas hoje em dia estão numa correria muito grande. Então a gente tem que facilitar encontrar as coisas para que esse Exatamente. tempo seja realmente Para que sobre otimizado. tempo Sim. para Pra outras outras coisas, coisas, né? né? Com As coisas certeza. mais do que ficar importantes. procurando a roupa. É verdade. E lá na dispensa A também. dispensa, porque a importância da organização da dispensa, você vai economizar muito dinheiro. Isso. Porque muitas vezes você recompra, né? Aham. Coisas que você já tem e joga fora os alimentos. E a gente os estava alimentos até que falando você antes não de começar o enxerga. nosso podcast, né? Dos saquinhos que a gente amarra lá com cordinha, coloca Prendedor, prendedor né? e entra caruncho. Carunja, às vezes vai até na validade, mas você Exatamente. tem que dispensar porque realmente está Tá, com bichinho caruncho. Aí já. precisa do pote Hermético. Hermético. Olha isso. E hoje em dia, esses potes não são mais caros, porque eu me lembro, há muitos anos atrás, eu já tentei organizar a minha despensa, outras partes da casa. Você ia comprar um pote e era caríssimo. Caríssimo. Né? Um pote. Antigamente tinha muito a questão da marca Tupperware, Isso, né? era tudo caro. Você ter um Era pote. Era luxo, né? Era Ter um luxo. pote da Tupperware, Hoje né? não, Para guardar mantimentos, né? E hoje não, Verdade. são diversas marcas no mercado, sim. diversos tipos, né? Existem potes herméticos de plástico, potes herméticos de acrílico, potes de vidro, né? Tudo vai do gosto, né? Dá pra comprar pela internet, Custo-benefício, mais Exato. barato. com certeza. Mas vai do gosto do cliente Sim, também, né? sim. Tem cliente que não gosta do acrílico, porque fala que risca. Tem cliente que não gosta do plástico. Sim. Tem cliente que já prefere os de vidro, né? Então, tudo vai do manuseio, né? De quem vai manusear Exatamente. esses potes na dispensa, né? Exatamente. É, Cuidado, né? Cuidado, exatamente. Uma coisa que a gente fala que é sempre legal é ser transparente. A única coisa, para você Pra enxergar, poder enxergar o que é, tem. Potes Isso. coloridos, você não vai Não ver nada. enxerga. Não, mas a exatamente. gente deixa toda a dispensa rotulada, Legal. tanto em relação aos nomes realmente, Sim, né, de cada sim. item. Também deixamos a validade, Que né, top. daquele Aí é saquinho, só né, ir que a gente. trocando. Sim, você trocou.
É uma Etiqueta, canetinha, tipo, é uma canetinha giz, né? Que o cliente consegue limpar com o próprio paninho com álcool e reescrever a nova validade. Que legal, que legal. E quais são os nichos, então, de atuação que vocês trabalham e de que forma cada um deles funciona? O principal nicho, né, hoje, né, o mais é o residencial, né? São as organizações dentro da residência. Todas as áreas da casa. Todas as áreas, né? Então, tem cliente que pergunta, mas você faz só um cômodo? Faz Sim. também. E você faz o pacote completo da casa inteira? Sim. Ok. Tá? Temos o nicho do baby, né, que é um nicho mais específico para as gestantes, né? Para quem tá nesse momento aí da expectativa da chegada e a gente querem saber, né, exatamente tudo que precisam ter para esse comecinho, sim. né? Então é um nicho muito muito especial, né? Verdade, Muito diferente. E geralmente essa organização deve ser feita lá pela 35ª, 36ª semana de gestação. Para o finalzinho. Então. Porque aí, estando, né, tudo bem prontinho, a mãe só realmente descansa, né, nesse último momento de... Que é o que ela precisa. Que é o que ela vai precisar, né, para o final. Temos também o nicho da pré e pós-mudança. Nossa, isso aí é uma dificuldade que consiste muito grande. no embalo, né, de todo o acervo do cliente na pré-mudança, o caminhão carregando. Nos próximos 2, 3 dias, no máximo, a pós-mudança acontece, né? Então, a gente entrega a casa pronta, Nossa, que legal. Organizada para o cliente. Que demais, isso é muito bom. Exato. Todos os ambientes da casa organizados. Nossa, isso é muito bom. Todos os armários com tudo. Uau. As toalhinhas, lençóizinhos, tudo. Que bom. A rouparia fica lindíssima. Nossa, isso é muito bom. Temos o nicho também do pós-luto, né? Que a Carol tem. Que é triste, mas é necessário. Às vezes necessário. a pessoa não tem coragem de tirar as coisas lá da casa. Não tem coragem de mexer no acervo, né, da pessoa que faleceu. Então, que a gente entra com todo o tato, né? Porque realmente é um momento difícil, um momento... E também vai da pessoa, né? Tem pessoas que já querem rapidamente, né? Tirar tudo. Isso também às vezes não é bom, porque depois a pessoa se arrepende. Então tem que ter todo esse tato, realmente, essa triagem antes de começar uma organização desse tipo, para saber se a pessoa está realmente na hora disso acontecer, né? Sim. Tem pessoas que ficam de luto 10 anos, um ano, né? Então, mas é realmente ajudar essa pessoa a enfrentar esse momento. Sim. Tá? De mexer no acervo da pessoa que faleceu e mudar, né, o ambiente da casa dela, realmente para ela poder continuar. Seguir a vida. Exatamente. E o de ruptura seria, por exemplo, um divórcio, uma separação. Divórcio. Ou uma mãe que o filho vai embora, vai estudar fora, né? E tem pessoas que têm muita dificuldade, aquele ninho vazio mesmo, né? Então você tem que ajudar a pessoa repaginar o ambiente, exatamente. É verdade, nossa, muito interessante. E tem também a parte comercial, né, de empresas, né? Então, a gente faz toda a parte de escritório, né? De organização da parte de documentos, escritório, e também da parte de estoque, né? Então, temos a Carol, a experiência com farmácias, né? Sim. Organizações até de lançamentos, né? De lojas comerciais que precisam, né? Até por causa do prazo, eu preciso colocar a loja mais rápida para funcionando, então a gente também trabalha nesse nicho também. Nossa, muito bom mesmo. E quanto tempo, em média, demora uma organização? Depende, acho que Depende. Por exemplo, então vamos lá, um quartinho de bebê. Eu faço em um dia. Um dia? Em um dia. Uau! Vai em média de 6 horas para fazer um quartinho. O que mais demora, então? Seria o que mais demora no luto, eu acho que esse, né? Aí vai depender. Vai dependendo da quantidade do acervo. Da quantidade, né? do acervo. Mas geralmente a pós-mudança hoje... Pós-mudança é o que mais demora. É o nosso processo mais demorado, não né? pré, então pós. Não, só após. Tudo no lugar. Em média, a pré-mudança, que é o embalo, né, do acervo, a gente consegue fazer, dependendo, lógico, né, do tamanho desse acervo, mas a gente faz em um dia mesmo. Tá. Em média de 8 a 10 horas. Agora, a pós-mudança, em média, né, até pela nossa experiência, a gente tem feito pós-mudanças em 2 dias. 2 dias tá? Com a equipe completa, né? Tá. Com uma equipe completa, entre 4 e 5 profissionais. Mas o que é interessante na pós-mudança é que a gente depende muito de como está essa pós-mudança. Claro, a casa. É a casa, porque muitas vezes a gente chega para fazer a pós-mudança e tem prestadores de serviço na casa. Isso então, atrapalha. Tá o eletricista, tá o marceneiro. Não tá limpa ainda. Não tá limpa ainda. E tá junto com a faxineta, todo mundo trabalhando Aí junto. vai demorar então, mais. realmente demora mais. E o que mais
mais demora numa organização são as roupas. Porque a gente tem todas as dobras, né? A gente tem que avaliar todos os cabides. A gente tem a triagem, né? De separar. Vocês fazem junto com a cliente a triagem? Sim. Normalmente sim, mas tem cliente que não faz triagem não nenhuma. quer. Então nós temos que realmente organizar ela tudo. tem, organizar, né? Tudo que ela tem, a gente tem que colocar no armário, né? Mas com as técnicas que a gente tem, né, Ana, a gente consegue otimizar o espaço e realmente entregar, né? Que legal. O que E vocês precisa. têm a fama aí de fazer todo mundo jogar fora as coisas, né? Não, A gente assiste aqueles programas na TV que o pessoal faz todo mundo jogar fora os desapegos, mas não é bem assim que funciona, né? É tudo como vocês falaram, orientado, né? Não é porque de repente a peça está fora de moda para você, mas está na moda para ela. Com então não se certeza. trata disso. Não. Se trata de algo que vocês veem que não tem utilidade. Seria isso, mais Sim. ou menos isso. Principalmente acontece muito em relação à cozinha, né? Isso. Alguma louça que já esteja trincada, que já esteja quebrada, uma panela sem cabo, né? A gente sempre Potes, né? pote sem tampa, né? Que acontece muito, Pote né? de sorvete, milhares de potes de sorvete. Então, a gente sempre procura, antes mesmo de colocar nos armários, de selecionar algo que a gente acredite que não seja mais de serventia para o cliente, mas deixa que ele tome a decisão final. A gente deixa Se a uma gente caixa de triagem, sabe? Uma Legal, caixa de avaliação legal. para que o cliente possa avalie realmente avaliar. se esse item fica ou se esse item sai. Nossa, que bacana. Entendeu? Mas em relação às roupas, quando, né, acontece o desapego, é o próprio cliente que está batendo o olho ali perto E já da tá gente. vendo. Ah, não, mas essa não me serve mais, né? E no meu caso de baby, é muito importante isso, não no caso do recém-nascido, né? Sim, Porque ele sim. ainda nem nasceu. É. Mas em organizações infantis, é muito importante que a mãe esteja comigo, porque tem muita roupa que realmente pode ser que não sirva mais. Entendi. Então, eu não preciso guardar, dobrar e usar um espaço de uma roupa que realmente não vai servir. Tipo uma criança que já está crescidinha. Que já, nossa, mas ele está em 1 ano, tem roupa aqui de 6 meses, então Entendi. não vai mais utilizar. Então, a gente costuma até levar algumas packs de organização, né? Para que essas roupinhas que não servem mais sejam dobradas e guardadas e colocadas, por exemplo, em um maleiro. Certo. Que aí, semanalmente, mensalmente, vai acontecer mais novas perdas, né? Aí ela Em vai caso colocando infantil. lá. E aí ela vai armazenando nessa pack de organização. Legal. A minha filha tem 15 anos, a minha mais nova, a minha caçula. E ela tem algumas roupas de criança que ela não deixa eu jogar fora, mas porque ela tem um apego emocional. Sim. Sim. Então, eu guardei algumas peças de sapato, de roupas, alguns brinquedos da infância dela, que ela fala que ela quer guardar, que ela quer mostrar para os filhos dela, contar toda a história daquele lugar que ela morou, sabe? Porque como a gente mudou bastante, eu acho que ela se apegou assim a alguns itens que remetem àquele lugar que ela esteve, né? Que a gente já morou fora do país. Então, ela tem esses apegos. E eu já tentei jogar fora, não adianta. Deixa uma caixa de recordação. Tem que ter uma caixa de recordação. Coloca aquela recordação e vai colocando ali Exatamente. E ela vê nos itens. filmes, sabe? Eles vão lá no sótão, abre a caixa, Sim. tem ela. Isso aqui foi de tal dia. Então ela fala que ela quer fazer isso com os filhos dela. Eu acho muito interessante. Sim. E organização, meninas? Vocês acham que é para todos? Todo mundo precisa de organização? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Né? Não faz tanto bem, né, para a gente, porque assim a gente costuma dizer que quando a gente está organizando um guarda-roupa, que seja um armário, a gente acaba se organizando junto. É verdade. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Então, quando a gente vê que tá tudo certinho, tudo no lugar, nos traz aquela sensação, né, de que está resolvido e internamente também resolveu. Né, em relação a outras questões, né, mais sentimentais, como que eu posso dizer, em relação a alguns pensamentos, memórias, né? Então ela realmente nos ajuda em todos os quesitos. Aquietar um pouco a mente, né? É verdade. Eu falo assim, pega uma gaveta, não precisa querer organizar o armário Tudo num todo de dia. uma vez, mas é uma gaveta por vez, né? E ali, naquele momento, gente, como você vai conseguindo pensar, colocando as ideias no lugar, mexendo ali, dobrando, guardando nas colmeias, né? Isso é uma higiene mental, na verdade, né? E você consegue
organizar de fora para dentro e de dentro para fora. É uma Sim, coisa com certeza. incrível. Sim. Né? Como organização, por isso que eu falo que a organização transforma vidas, porque ela não é uma coisa só, né, que a gente Palpável. vê. Uhum. Realmente mexe com o coração, mexe com as emoções, né? Porque muitas vezes a nossa vida está bagunçada e a nossa casa é o reflexo do que como está tá a dentro nossa de vida. nós, É verdade. né? Então, quando a gente começa a externar isso, é uma coisa incrível, é uma coisa assim que eu vejo que realmente isso transforma o ambiente, a família, né? E você consegue ter uma convivência muito mais harmoniosa. Não, e quando você num chega ambiente em assim. casa, a sua casa tá ali arrumadinha, você já tem um lugar, né, de tranquilidade para estar. Exatamente. Né? Imagina, você vai deitar no sofá, tem um monte de coisa jogada em cima do sofá. Não que a casa seja estática, eu sempre falo, a casa tem vida. Tem. Então, Tem que ela ter. vai bagunçar. Uma Tem que hora ter, ou a gente outra tem ela vai, criança, a gente tem Mas é família, bagunçar coisa e mais gostoso. arrumar. Mas o importante é as coisas terem o endereço para voltar. Isso, Né? exatamente. É isso, tendo para onde voltar. Por a gente exemplo, tem eu que que sou, aprender. nós somos mães temos criança em casa, em casa eu sempre envolvi as crianças na organização, né? Então, eu criei sistemas de caixas para os brinquedos. Então, eu tenho uma caixa só de boneco, uma caixa só com Lego, uma caixa só com carrinho. Então, o brincar é essencial. Sim. Mas ensinar a eles, né? Brincou, guardou. Né? E quando tem o lugar certo para voltar, fica Mais muito mais fácil. prático para eles, né? Eu mesmo com o meu caçula, ele já se tornou metódico, um mini personal, Que porque legal. ele gosta Que de bom. voltar exatamente o brinquedo para o determinado mesmo lugar. lugar. Se eu proponho algo diferente, ele já fala, não, mamãe, mas não Porque é. senão ele não vai encontrar, né? Não, né? Então já facilitou para ele esse sistema de organização por caixa, já para cada lugar cada coisinha no seu lugar, né? De forma categorizada, facilitou a vidinha deles, Que né? legal. Porque eles já sabem onde encontrar quando eles verdade. querem brincar e onde guardar Exatamente. quando acabou a É brincadeira. isso mesmo. E como faz, por exemplo, uma dica aí pra gente? Uma pessoa alérgica, para ela fazer uma organização. Eu digo isso porque, como eu falei para vocês, eu já me mudei 18 vezes. E eu tenho rinite alérgica. Sim. Então, para eu arrumar um guarda-roupa, eu sofro demais. Depois eu fico uma semana inteirinha com o nariz correndo, espirrando. Meus filhos também são alérgicos. E eu falo, vamos arrumar o guarda-roupa? Ah, pelo amor de Deus, vou ficar passando mal. E eles ficam passando mal mesmo. Uhum. Como fazer? Tem alguma dica para a gente fazer para não passar mal de alergia, por exemplo, numa arrumação de um guarda-roupa? Porque eu imagino que vocês também Não, devem passar por isso, o né? o uso de máscara, né? Já eu acho ajuda, que é já essencial, já ajuda. E a manutenção, né, da limpeza, né? Da Exatamente. higiene dessas peças, Porque fica né? empoeirado, né? Você acomodar, por exemplo, as roupas de frio que você não vai usar, tá no verão, você não vai usar as roupas de frio, acomodá-las em packs, De organizadoras de TNT, Isso é legal. porque visor plástico, você vai saber o que tem dentro, Quem não, mas não entra poeira. não entra poeira. O, Então, T- são o pequenas TNT é coisas. respirável, entendeu? Ele não deixa a roupa Ele não, passar umidade, ele não né? passa umidade, mas ao mesmo tempo respira. Então não fica Que com aquele legal. cheiro, né, de bolor, Colocar né? sempre um mofinho, Acho que eu nunca que é vi. aquele antimofo, não aqueles que tem residuais, Ah, não fica tá. água. É. Aqueles antimofos Pacote bolinhas, sabe? individuais. Pacotinho. Uhum. Pode colocar no armário, isso ajuda. Tirar tudo quando for fazer essa limpeza Uhum. maior, passa o antimofo, tem aquele antimofo de spray, Sim. limpa, guarda as coisas nas packs, né? Tenta fazer essa mudança e de 6 em 6 meses, pelo menos, Fazer realmente isso. fazer Uma, os higie- rodízios. uma higienização também, né? Sempre exatamente. usar o álcool, né? Para fazer a Isso. higienização dos armários, né? Sempre tá procurando não esquecer, né? Sim, dos sim, armários, sim. né? Não Porque passar realmente... de 6 meses, então, Isso. essa Por exemplo, se você manutenção. for retirar uma pack dessa, não precisa abrir no quarto fechado, vai fora, né? Por exemplo, com cobertores. Sim, é um sim. lugar que as Areja. partículas vão É, se expandir senão a gente melhor. já começa a Isso, espirrar, já. Exatamente. E como manter, então, uma organização? Pós o projeto, pós uma mudança, como manter? Quais são algumas dicas, assim, que vocês podem dar? Quando a gente faz a organização, né, Ana, a gente passa para o cliente a gente tudo que ensina. a gente fez, Então, a gente ensina todas as técnicas de dobra. Até aqui a gente trouxe para te mostra mostrar. pra gente. O que é isso aí? Isso aqui chama-se gabarito. Esse tá? é gabarito de de dobra. Eu tava dobra. achando que era Gabarito de uma... dobra. como que é uma paleta de cores aí. uma Também, paleta de né? cores Tem a também. paleta de Tem. cores. Então, a gente entrega, sempre nos projetos, a gente entrega um kit desse para o cliente. Cada gabarito é identificado para qual tipo de peça ele foi usado para aquela dobra.
tá? Então, o cliente vai saber exatamente o que dobrar com cada tamanho, tá bom? E então, a gente... Dá um exemplo, por exemplo, aí pega um tamanho... Esse tamanho maior, por exemplo... Seria o quê? Seria um gabarito que a gente usa, por exemplo, para toalhas de banho, para jogos de lençol, tá? Blusas maiores. Blusas maiores, masculinas. Tem que ficar quadradinho desse tamanho aí. Tem. A gente Olha centraliza só, ela gente. sempre na gola, né? No caso de camisetas, né? Centraliza a gola e faz a dobra, como se fosse numa loja. Tá bom? Mas a gente, como eu te falei, a gente deixa esse kit para o cliente, na casa do cliente pós-projeto. Bacana. E ensina como usar cada gabarito para cada dobra. Esse pequenininho é para quê? Esse é muito para baby. Para baby. Para baby. Para os bodyzinhos, os macacões. Também para cueca. Dá para dobrar a cueca box, isso. né? Usar ele como um molde, né? E a gente sempre vê a profundidade dos armários. Certo. Né? Por exemplo, tá o gabarito aqui, mas pode ser que a gente dobre na horizontal. Certo, né? certo. Aí vai depender da profundidade do armário. Que Exatamente. legal. Ou do nicho, ou né? Do nicho. Ou, por exemplo, também a gente usa as colmeias. Então, o gabarito tem que caber na dentro colmeia. da Vocês colmeia. colocam as colmeias dentro do guarda-roupa? Sim, das gavetas. Guarda-roupa. Principalmente em gavetas, né? Ah, legal. Roupas íntimas, principalmente, Roupas porque é o que íntimas. mais bagunça, Otimiza, né? otimiza Isso. mais. A gente sempre procura indicar gabaritos, não, perdão. As colmeias para roupa íntima, para roupas fitness, né? Também para pijamas, dependendo do tecido do pijama, são principalmente molinhas, camisolas, né? né? Sim, São sim. muito molinhas, né? Então elas não aconchegam certinho nas verdade, gavetas, verdade. né? Estrutura. Ficam né? soltas, né? Isso. Então a gente procura usar Colmeias. a indicação da colmeia. E a colmeia deitada ou ela de pé? Como que A seria? colmeia, normalmente, ela é colocada no sentido da gaveta, né? A gaveta tem 40 de profundidade, ela é colocada... Existem vários tamanhos de colmeia, exatamente. tá? Certo. Então, existe a colmeia exatamente com as mesmas medidas dos gabaritos. Então, colmeia com 10, com 15, com De 20, largura. Tá. com 30 de largura e sempre 40, com 40 ou 50 algum de de profundidade. Aí depende, a gente pode colocar existe- no horizontal, pode pôr na vertical, vai depender vai do de, tamanho da vai de gaveta. acordo Exatamente. com o tamanho do armário. Que legal, que legal. Mas a gente procura sempre, antes mesmo de finalizar o projeto, passando todas essas técnicas, né, essas dicas para o cliente, sendo o cliente mesmo final ou a funcionária dela que vai estar, vai estar da fazendo roupa. essa manutenção, tá? Então a gente toma esse cuidado. Geralmente tem alguns clientes que gostam de filmar essas técnicas, essas dobras, né? Pra gente não esquecer. Para não esquecer e estar usando ali no seu dia a dia. E a manutenção em si, por exemplo, de um projeto de pós-mudança, o cliente ele pode nos chamar dentro de 6 meses, Legal. depois de 1 ano. Isso vai realmente de acordo com a necessidade de cada família, né? Que legal. Então, na verdade, para manter a organização é não deixar desorganizar muito, né? Sim, né? Como a gente usa os organizadores, né, e as técnicas, normalmente vai ter para onde Fica muito tudo voltar, fácil, né? Fica Certo. fácil manter. Uhum. Então, esse é o objetivo da organização, realmente a gente facilitar essa manutenção para o cliente, para que Legal. depois ele consiga deixar a casa organizada. Verdade. Né? E quando isso sair dos trilhos Dos de novo, que trilhos. às vezes acontece, eles nos Nos chamam chamam para uma manutenção. No caso do baby, é bem comum, sim, essa manutenção. Até porque troca porque mais rápido, os né? tamanhos, né, vão se renovando com um curto prazo de tempo, né? E, por exemplo, chega num aninho, faz aniversário, ganha muito Sim, brinquedo, sim. muita roupa. É. Então, as mamães costumam me chamar para fazer essas manutenções ou a cada 6 meses ou a cada 1 ano. Que legal. E esse livro aqui que você trouxe hoje pra gente? Eu trouxe esse livro, eu ganhei da minha irmã. Ele chama Experiência do Lar. Ele eu costumo falar que é uma bíblia, né? Porque aqui você não... como tornar sua casa um lugar de amor e paz. Levanta ele assim para aparecer na câmera. Que legal. Como tornar sua casa um lugar de amor e paz. E, então, nesse livro, ela não traz só a experiência da organização, né? São outras questões, as questões da limpeza, as questões da oração, Nossa, né? que legal. Da mesa Que posta, lindo. da alimentação do lar, né? Então é um livro bem completo, Que né? De lindo. que realmente como levar essa paz, essa harmonia, né? E esse amor para dentro da tua casa. Que lindo. Então, e você tem tudo isso daí para você e você passa isso para vocês Sim, passam com isso certeza. para os clientes. Eu tenho um case que eu costumo falar que aconteceu há 1 ano atrás, um case que eu falo que é um case para mim de sucesso.
porque eu fui até a casa de uma cliente para uma organização. Ela, naquele momento, ela estava passando por um período de crise de ansiedade, né? Ela estava afastada do trabalho e a desorganização da casa dela estava Um caos. um caos e até acarretou nessa crise de ansiedade dela. E ela estava, naquele momento, se separando, Uau. né, do marido. O marido ainda estava dentro da casa, Nossa. mas ele já estava para sair. E ela me contratou para organizar. Fiz o primeiro dia de organização, eram 2. E até o quarto, que seria o escritório, que ele estava naquele momento, estava até com a mala dele Nossa. pronta, né? Ela Que falou, chato. deixa esse quarto para o outro dia, Triste. né? Porque ele tá indo embora e tudo mais. Eu saí com aquela sensação de Nossa. que triste, né? É verdade. Você quer levar uma sensação de paz, né? De amor para dentro da casa da cliente, mas se depara com uma situação Nossa, dessa. verdade. E isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, e já deixamos, né, naquele dia mesmo, o quarto das filhas dela tudo organizado, né, tudo em colmeia, categorizado. E na segunda-feira retornamos para finalizar o projeto naquele dia. E aí eu ia passando reto, né, pelo quarto, e ela falou assim, Ana, pode entrar e organizar, porque ele não vai mais embora. Ai, que bom. Então, Nossa, para mim graças a Deus. foi uma situação muito gratificante, né? Eu me senti muito abençoada Sim. por também estar levando bênçãos, Verdade. né, para essa família, Verdade. porque, como eu falei, a gente não está ali só para arrumar a casa, fazer, né? Só pra organizar. A gente também acaba arrumando todos os sentimentos, Graças a né? Deus, Tudo que tá bagunçado Uma dentro missão, da A família, alegria né? maior que a gente tem é sair da casa do cliente, o cliente encantado. Claro. Sabe? Encantado, porque as pessoas não imaginam o que é o nosso trabalho. Verdade. Né? Essa última organização que a gente fez, eu saí da casa do cliente, o cara falava assim, gente, eu não imaginava que Olha era só. isso a organização. Que coisa linda. Tá vendo? Né? Eu organizei toda a estante de livros dele. Ele ficou assim, Nossa, ficou meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, Dá até, né? tipo, vontade de você ficar mais ali Exatamente, no ambiente, mas né? é o que a gente quer, que realmente o cliente se sinta bem Bem. ali, né? E sair da casa do cliente e falar, Deus te abençoe, que você seja muito feliz, que sua família seja muito feliz dentro desse lar. Verdade. É a coisa mais Vocês levam gratificante bênção que onde tem. vocês entram. né? Eu costumo dizer que a gente entra e Deus entra junto. É isso mesmo. Né? Porque a gente não quer realmente só deixar a casa do cliente Claro, bonita. claro, com certeza. A gente quer que ela seja realmente abençoada. Com certeza. É a missão que Deus deu para vocês. É. Com certeza. E vocês atendem só Bauru? Atendem região Não, atendemos aqui de Bauru e região, né? Jaú, Botucatu, Agudos, Ourinhos. Lençóis, Ourinhos. Que legal. Final do ano passado tivemos um projeto em Ourinhos, foi muito legal. Bacana. Foram 3 dias de muito trabalho, né? Mas muitas bênçãos também. Nossa, que top. E antes de vocês deixarem aqui uma última mensagem, eu vou fazer o nosso bate-volta, tá bom? Então, eu vou perguntar, assim, a mesma pergunta para cada uma e vocês tentam responder, assim, com palavrinha curta, tá? Então, vamos lá, Carol. Uma palavra que define organização para você. Paz. Para você, Ana. Paz também. O maior desafio da profissão. Já vai pensando aí, Carol. Maior desafio da nossa Maior profissão. desafio. Se já souber, pode falar, Carol. Para mim, o cliente entender. Como que eu posso explicar qual que é o nosso maior desafio? Eu acho que seria conseguir entrar na casa do cliente, né? E realmente mostrar aquilo que realmente ele está necessitando naquele momento, né? Então, junta tudo aí, né? Exatamente. Entrar e depois fazer entender. Eles Exatamente. entenderem. É verdade. O maior erro que as pessoas cometem ao tentar se organizar sozinhas. Qual que é o maior erro? Comprar produto organizador errado. E depois ficar com raiva. Tem mais alguma, né? Eu acho que eles desapegam um pouco. Desapegam um pouco. Tinha que desapegar mais. Desapegar mais. Para que realmente eles estejam só aquilo que realmente é necessário. Ter mais espaço, né? É. Uma dica de ouro para manter a organização. Dá aí uma dica pra gente. Olha, para manter a organização, você precisa ter os organizadores.
Isso é uma verdade. Não adianta falar Não que não é. É. Ana, Eu precisa. costumo falar que é fazer um pouquinho por dia. Exatamente. Entendeu? Que todos os dias que realmente... Eu costumo falar que antes de dormir, as crianças já estão dormindo, eu vou lá, dou uma revisadinha, né? Você tem coisas jogadas Fora na do sala, lugar. fora do lugar, para que você acorde no dia seguinte com a tua casa já É verdade. em Eu também paz. gosto disso. Ter um né? cesto e vai recolhendo o que está fora, no outro dia você É, coloca. ajuda. Mas se Nossa, você boa faz um ideia. pouquinho por dia, você não tem aquela sensação de que você perdeu, né? Um tempão com isso, sim. né? E ao mesmo tempo você tem a tua casa organizada. Porque se a casa estiver limpa, mas estiver toda bagunçada, tudo fora de lugar... Esse sentimento acaba. E a limpeza com a organização, na verdade, Elas elas se se complementam, casam. Elas né? andam de mão juntas, exatamente. Mas não adianta só estar limpa e desorganizada, não. né? Um objeto, então, que vocês nunca deixam de usar na organização. Colmeia. Colmeia. Eu preciso dessas colmeias, gente. E a gente sempre costuma indicar que os cabides sejam padronizados, né? Sejam todos iguais, né? De preferência. E finos, né? Para que mais roupas caibam dentro daquele A espaço gente tem um de cabide cabideira. de cada cor, um de cada tamanho, isso daí... Se você tem um cabide de cada cor, de cada tamanho, visualmente já está badernado, É mesmo que as verdade. roupas estejam organizadas, né? Parece que não está, porque é uma Sim. poluição visual. É verdade. Né? É verdade. Meu pai organiza tudo. Meu pai é organizado. Até por cor. Sempre. As roupas dele são todas organizadas por cor. Tudo começa do clarinho, vai pro escuro. Porque Ele sempre foi isso assim. faz com que você economize. Porque É? quando você vai comprar uma peça nova, Você já sabe. você já sabe que você tem ali 4 Verdade. camisas As pretas. gravatas dele, assim, ó, tudo umas colmeinhas, tudo organizadinho por cor. Meu pai é desse aí. Ai, Que que bom. bonitinho. Tem 74 anos e sempre Olha foi que assim, beleza. vida inteira organizado. Muito bom. Um hábito que mudou a vida de vocês. Dentro da organização? Do ambiente? Um hábito que mudou, pode ser a vida pessoal de vocês, mas também, né, no trabalho. Um hábito que vocês fazem assim todos os dias e que mudou. Bom, eu recentemente me voltei mais para a igreja, né? Para o lado Deus, né? para Deus, para o lado mais espiritual. E um hábito que eu comecei foi em relação a realmente fazer minhas orações Nossa. matinais, né? Top, Pela top. manhã. Então, logo que eu acordo, eu estou sozinha, né? No meu ambiente de sala ali, tomando meu café. Então, é onde eu consigo me conectar, Muito bom. né? Espiritualmente falando, Isso é muito né? importante. Pedir bênçãos para aquele dia, né? Para que tudo ocorra conforme a vontade dele. E, então, acho que foi um ritual Esse meu é o melhor hábito que existe. pessoal da oração pela manhã. Com certeza. E você, E Carol? o meu, tenho me voltado, né, com a minha família, mais para os momentos à mesa, Legal. né? Como a gente, Muito bom. da experiência do lar, esse Sim, livro é sim, maravilhoso, sim. Nossa, mas fiquei com vontade de ler esse é livro. maravilhoso. É maravilhoso. E a gente tem esse hábito mesmo de sentar à mesa e conversar, né? Legal. E ter os nossos momentos ali de Em trocas, família, em né? família. Né? E ali a gente conversa sobre coisas do dia a dia, Sim. sobre Deus, sobre, né, vários assuntos que todos nós, né, precisamos Com realmente certeza. ter para nos alinhar ali Com em família certeza. e ter essa conexão mesmo, saber o que está Sim, acontecendo na vida um do sim, outro sim. por causa desse corre-corre Nossa, diário, né? Muito bom, muito bom. Deixa aí pra gente, então, uma frase que vocês usam, uma frase motivacional, um versículo bíblico, algo aí que vocês usam sempre para a vida de vocês. Eu costumo falar que tá até aqui nesse livro. É o lugar certo para cada coisa e cada coisa no seu devido lugar. Ó, que legal. Tá? Então, isso é um mantra Lugar nosso. certo para cada coisa E cada coisa, no seu devido lugar. Muito É um bom. mantra nosso de organização, né? Que tá aqui dentro Top. desse livro. Muito bom. Que é antigo, né? Mas serve até hoje. Top. O meu que eu sempre falo na profissão, né, uma gaveta por vez. Uma gaveta por vez, vai Verdade. pouco por vez, né? Porque realmente isso transforma. Parece que legal. é uma bobeira, mas não é. Que legal. Né? Uma gaveta pode ser Sim, não uma porta do sim, armário, sim. pode ser qualquer coisa, pode ser a gaveta do coração. É. Mas é organizar uma gaveta por vez. Nossa, legal, que top. E um sonho ainda a realizar, que a gente começou falando disso, eu falei, vamos falar lá para o final. Eu já sei que o curso é um deles. Fala aí pra gente sobre isso. A gente tá... nosso sonho é prosperar com a
com a nossa nova Cada marca, vez com a nossa mais, nova né? empresa, com o Uhum. Fora da Caixa, né? Fazer com que essa empresa cresça e abençoe cada vez mais até novos profissionais que Exatamente. podem estar com a gente Claro, Com certeza. nessa caminhada, Sim, né? sim. Porque sozinhas a gente Não consegue. a gente Uhum. não dá conta, né? Então a gente precisa de mais mãos para potencializar, né? Verdade. Esse trabalho e essas bênçãos que a gente quer levar para casa do Sim. cliente. Então, meu sonho é fazer com que realmente essa empresa dê certo, né? E prospere cada vez mais. Amém. E que a gente possa, né, fazer muitos workshops, né? Uma coisa que é legal, que a gente pode estar abençoando pessoas também, Sim. mostrando o nosso trabalho e dando dicas, né? Coisas mais rápidas. Isso é uma coisa bem legal. Workshops, e-books. Então, são coisas que estão no nosso... Os cursos, né? Exatamente. Online. Os cursos online. Nossa, que Então, top. cada coisinha, cada Ai, passo por Eu vez. ia querer fazer esse curso Né? aí. Com certeza. Nossa. A gente até, uma coisa que a gente não falou de um dos nichos, a consultoria de Exatamente. forma online ou de forma presencial, Sim, a sim. gente também faz. Legal. Tá? Então, o cliente que não, nesse momento, né, não tem como receber não vocês tem na como casa. receber, a gente pode prestar essa consultoria de forma online para ele, né? Até como te exemplifiquei, ontem mesmo eu dei uma consultoria, né, Sim. de poucas horas para uma amiga e ela Conseguiu. já conseguiu reverter O que o cliente faz? Ele filma, tipo assim, para vocês ele filma verem, todo o filma ambiente todo o dele, ambiente. né? Uhum. E eu faço a proposta do que ele deve comprar, de que Comprar. forma ele deve usar, né? Tá. Para organizar. E na sequência ela me manda um vídeo de um feedback, olha, tá ficando desse jeito, eu já vou ajustando, olha, põe mais para direita, usa essa caixa para isso, Sim, né? Então sim. essa é a forma que a gente trabalha de forma online. Que legal. Então, esse seria o treinamento doméstico que vocês dão? Ou vocês têm ainda um outro tipo de treinamento doméstico? Não, o treinamento doméstico ele é feito na casa do próprio cliente, né? Tá. Com Com o cliente. com o Funcionário, com a tá. funcionária, Cliente. tá? Para exatamente nas funções que ela vai adquirir, nas funções que ela tem Precisa dentro da pro- casa, pro né? dia a dia. Para o dia a dia. Então, tudo que ela vai precisar aprender, né? E para manutenção, seja das dobras, seja de como organizar um armário, como manter a despensa dela organizada e limpa, a gente Como vai... limpar, né? Quais produtos utilizar, como ela faz para manter os potes, né? Tudo limpinho, tudo Que legal, isso, que legal. organizado. Então, o treinamento do funcionário é feito dentro da própria residência do cliente. Legal, muito bom. E o último aqui do nosso bate-volta, o que significa a palavra organização para vocês? Para mim é tudo. Organização para mim é tudo. Dar ordem realmente para todas as coisas, né? Para desordem. Dar ordem para todas as coisas. É o fim do caos, né? Porque quando a gente entra na casa do cliente, o caos muitas vezes está instaurado, né? É o caos da casa, muitas vezes é o caos emocional, é o caos, né? Em tantas áreas. Então, é realmente estabelecer a paz. Que legal, Com muito certeza. bom, verdade. E para nós encerrarmos nosso bate-papo de hoje, você viu como passou rápido? Passou super rapidinho. rápido, né? O que o Fora da Caixa pode fazer por nós mulheres, né? Então, digam isso para mim, mas para todas as mulheres que vão nos assistir e precisarem de vocês, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o contato de vocês, o Instagram de vocês, como elas entrarem em contato, às vezes por uma consultoria online de alguém Sim. que está em outra cidade, né? Mas também quem está aqui, Bauru, região, quiser chamar essas meninas lindas para ajudar vocês, só entrar em contato. Mas fala aí pra gente o que vocês podem fazer por nós mulheres. A gente ajuda, né? Sim. A todas elas a realmente dar um novo sentido, né? Para a rotina, para o dia a dia deles, né? Tornar aquele dia a dia muito mais prático, né? Muito mais funcional. Sim, as né? coisas acessíveis, né? Fazendo com que a casa dela esteja bonita, esteja prática, esteja Funcional. organizada e Nossa. funcional. É isso mesmo que a gente precisa. Para que a rotina seja menos pesada, né? Seja uma rotina mais leve, né? De mais encontros agradáveis do que... Sim, de mais né? tempo na Exatamente, mesa. de mais tempo na mesa. mais de tempo pra tempo- oração. Exatamente, Sim, mais com tempo certeza. para poder gastar tempo com o que realmente é importa. essencial. É verdade. E não perder tanto tempo
né, Limpando, na bagunça. É verdade. Na casa dela, né? Nossa. Então, isso é muito importante. Top. Não que a organização não seja algo essencial. Sim, sim. Então, se ela já estando organizada, Exatamente. você tendo, gastando, né, entre aspas, mas dedicando um pouquinho só do seu dia a dia para manter essa organização, realmente vai te sobrar um tempo enorme para realmente o que importa. Com certeza. Nossa, que top. Gente, amei nossa entrevista. Ai, nossa, Amei. Realizei um sonho de conhecer meninas assim como vocês, que tem essa instrução para nós, porque a gente precisa tanto disso, sabe? Eu já passei por tantas mudanças, crianças pequenas, foi tão difícil manter a casa organizada, sabe? A gente tenta, mas como é bom ter profissionais assim como vocês, agradáveis, assim, com paz, né? Com alegria de viver, né? Com Deus, exalando, né, a paz de Deus. Isso é muito bom. Então, recomendo, gente. Recomendo. Não conheço o trabalho delas ainda, só lá pelo Instagram, mas quero conhecer. Ó, vou levar vocês em casa. Preciso de uma ajuda na minha despensa. E aí depois eu vou falar aqui no podcast. Com certeza. Tá? Nós Vou vamos. falar no podcast Iremos e vou com mostrar prazer. aqui, ó, a foto do antes e o depois. Pode deixar que Tá? eu sou, com Então certeza. vamos combinar, vamos fazer isso. Mas, gente, esse aqui foi nosso podcast Elas por Elas. Agradeço imensamente, né, mais uma vez, pela presença de vocês. Obrigada por vocês terem aceitado nosso convite, vindo até aqui. E desejo todas as bênçãos de Deus na vida de vocês, Amém. que vocês continuem prosperando, abençoando vidas, fazendo essa missão que Deus deu para vocês tão lindamente. Que Deus abençoe grandemente vocês, tá? Você Leva- também, foi um Obrigada. prazer. Foi um prazer em conhecer. Amém. Muito Foi obrigada. muito Leva bom um te abraço conhecer. lá nosso para a família de vocês, para a equipe aí, também, né? sim. Que a equipe que vocês têm aí, que vão assistir nosso podcast. Leva um abraço para todo mundo. Tá bom? Pode deixar, Grande obrigada. abraço. Obrigada. Obrigada. Gente, então, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Compartilhem esse podcast, porque, olha, esse podcast aqui foi demais. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para muitas pessoas. Então, compartilha aí para aquela amiga, aquela pessoa da sua família, que você sabe que é bem desorganizada, que está precisando de umas dicas assim, de uma ajudinha, de uma mãozinha. Então, se você não está aqui na cidade de Bauru, não está aqui na região, mas você pode contactar aqui as meninas para elas darem uma ajuda online para vocês, tá bom? E quem sabe daqui a um tempinho tem aí um curso também para a gente pode fazer um curso, mas vamos ter aí as meninas sempre podendo nos ajudar de forma online, que isso daí também já ajuda bastante, né? Sim. Então, gente, esse foi o nosso podcast, Elas por Elas. Compartilha e Deus abençoe a sua vida, que você tenha um bom final de semana e até o nosso próximo final de semana, né? Até o nosso próximo final de podcast. Desculpa, eu já estou enrolando tudo. Até o nosso próximo podcast. Esse aqui foi um podcast maravilhoso. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!